o sonho de criar um programa de rádio, podcast? Fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao podcast Momento Imobiliário. Eu sou Maurício Pegoraro, corretor de imóveis, e este é o podcast Momento Imobiliário. Toda sexta-feira nós abordamos os assuntos mais variados dentro deste universo maravilhoso que é o mercado imobiliário. Desde financiamento, construção, compra, venda, inventário, dos mais variados assuntos. E hoje não seria diferente, nós temos um assunto de suma importância, um assunto até de consciência social. Por isso eu conto com a sua colaboração, compartilhe com seus familiares, com seus amigos. Hoje vamos tratar de um assunto muito pertinente para os dias que estamos vivendo. A importância de imóveis sustentáveis. Por isso, se você gostaria de saber o que é um imóvel sustentável, como transformar um imóvel já existente em um pouco sustentável, como construir um imóvel pensando na sustentabilidade, fique aqui conosco, compartilhe, convide outras pessoas e isso será de grande valia nesta noite. Todas as sextas-feiras eu trago aqui convidados dos mais alto nível de conhecimento e autoridade. Hoje não é diferente, estamos aqui na presença de uma super arquiteta formada pela Unicamp, Cíntia Ferraz. Meu muito obrigado pelo aceite do convite e seja bem-vinda, Cíntia. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos. Obrigada, Maurício, em primeiro lugar, pela oportunidade. E estamos aí. E vamos aí. Eu falei que eu gastei todo o meu recurso que eu tinha trazendo essa convidada. Então, agora, a partir de hoje, vai ser pela fé. Porque ela é realmente muito competente no que faz e vai trazer, assim, conhecimento que vai mudar a nossa forma de pensar no que diz respeito a imóvel e sustentabilidade. Mas antes de nós entrarmos no tema, Cíntia, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público, conte um pouco a sua história, como você entrou na arquitetura, era um sonho de menina, um sonho de criança que se tornou realidade, como tudo começou? Bom, Maurício, para começar, eu sou a Cíntia Ferraz, como o Maurício falou, sou arquiteta urbanista e realmente foi um sonho infantil, né? Mas, assim, eu trabalho com amor e paixão nessa área. Eu realmente gosto muito de fazer arquitetura e não tem, assim, uma área que eu fale para você, olha, Maurício, eu gosto dessa área. Eu gosto de todas. Que legal! Eu gosto de todas, gosto muito de fazer tudo, porque eu não consigo pensar em uma coisa e não pensar nas demais, tudo junto, é um conjunto, né? Bem, me apresentando, né? Eu sou arquiteta, urbanista, eu trabalho na Unicamp desde 1994 e trabalhei lá na Unicamp em Campinas com projetos, na coordenadoria de projetos da Faculdade de Arquitetura, até 2011, quando eu consegui vir para Limeira, trabalhar na Unicamp, aquele de Limeira. Que legal. Paralelamente, eu tenho um escritório de arquitetura, junto com a arquiteta Sandra, que é uma amiga de infância, que também é uma super arquiteta, que eu amo. E somos sócias e a gente faz muitos trabalhos, né, juntas, e é muito legal, porque nós gostamos de... É uma coisa assim que é bem legal, a gente gosta de projetar juntas. Sabe quando você coloca o projeto, faz aquele brainstorm, quando todo mundo vai jogando as ideias, assim, no caso eu e ela, todo mundo, né? A gente vai jogando as ideias e o projeto vai crescendo, que vai legal, se tornando... vai nascendo ali diante dos olhos. Exatamente. Que bacana. Então, e nós, hoje... temos que falar de sustentabilidade, né? Sim, verdade. Como é o tema. Como arquitetas, nós temos que falar sobre isso.
Na Unicamp é obrigatório, né? Na Unicamp, desde faz muito tempo, é uma questão que o Estado exige para você fazer um projeto, para licitação, qualquer coisa nesse sentido, tem que estar pertinente à questão sustentabilidade. Já no escritório nosso, né, que a gente atende um público diferente, que não é o Estado, que atendemos as pessoas físicas e o mundo corporativo, né? Então, já é uma questão que hoje está se falando mais. Sim. Até um tempo atrás, antigamente, era uma coisa que, assim, era mais o mundo corporativo que se interessava e algumas pessoas, né, que queriam fazer uma casa, coisa assim. Hoje não. Hoje, assim, é uma questão que o cliente não precisa pedir. Nós já sabemos que tem que colocar. Sim. Certo? E aí, bom, nós estamos vivendo uma época de estiagem, até gravei aqui na chamada para essa noite, que é uma das maiores estiagens desde que iniciou a coleta de dados. Parece que é desde 1950, quando começou a registrar a questão do clima. Mas só perde, historicamente, para uma de 1870. Há muitos anos atrás não havia uma estiagem como nós estamos vivendo hoje. E isso acaba influenciando nos reservatórios de água, no consumo de água. Aí você tem a questão da energia elétrica, que muitas usinas são hidrelétricas, são movidas pela corrente da água. Então, uma coisa liga a outra. E aí, puxa vida, imóvel sustentável. Eu tenho que ter essa preocupação. Mas antes disso, eu gostaria que você explicasse para nós o que é um imóvel sustentável. Como é que eu defino um imóvel sustentável? Na verdade, o imóvel, para ser sustentável mesmo, ele tem que nascer sustentável, né? Ou seja, é a concepção dele, é no projeto que tem que definir que ele vai ser sustentável. Sim. Porque a sustentabilidade não é um único item que vai definir como sustentável. Não é só a questão energética ou a questão de água, que são os itens mais conhecidos, né? Sim. Se a gente falar, por exemplo, em energia, existem tantos fatores que têm que ser resolvidos em projeto e envolve a energia, né? Por exemplo, vamos falar só de energia. A gente tem que resolver a questão energética de um imóvel. Então, vamos lá. O projeto está ali, o primeiro item. Vamos colocar placa fotovoltaica. Então, a gente já resolve o problema hídrico, já resolve o problema de consumo de energia, já resolve o problema financeiro, já resolve muitos problemas, né? E hoje é uma tendência, todo mundo quer, porque mexe no bolso principalmente, mas todo mundo vai passar a querer mais ainda, porque pode ser um bem em escassez, né? Sim. Então, esse é o primeiro item. Sim. Depois a gente tem a questão do ar-condicionado. Porque mesmo a gente colocando placa fotovoltaica, a gente pode ter um consumo elevado de energia, não dá conta, né? Então, porque vai dimensionando para mais energia, vai aumentando a instalação de placas e vai aumentando o sistema como um todo. O ar-condicionado também pode ser resolvido de forma a precisar de menos ar-condicionado se for feito uma carta solar apropriada para o imóvel. O que é uma carta solar? É saber onde o sol nasce, onde o sol se põe, como que desenvolve, né, o sol durante o dia naquela casa, para que não haja muita insolação e torne o ambiente quente. Mesmo as paredes, não só as janelas, as aberturas, né? Então, como que a gente resolve isso? Posicionando corretamente o imóvel no terreno. Uma outra forma é através de brises, né? Brises são bloqueios que a gente cria para impedir, antes de chegar, por exemplo, numa janela, antes que chegue na janela, a luz solar seja bloqueada. Então, essa luz não vai chegar, só vai chegar a claridade. Ou uma parede, né? Uma parede que vai receber aquele sol franco da tarde. Sim. Então, a gente cria um bloqueio anterior de forma que não chegue e não aqueça demais essa parede. Ainda ontem, conversando, né? A gente estava falando, puxa vida, né? Antigamente, né? As pessoas até, não sei se hoje ainda é uma prática comum, porque hoje a gente tem ar-condicionado, mas jogava água nas paredes que aqueciam à noite, né? Para refrescar. Telhado.
Então, isso daí evitaria esse problema. E daí, uma outra coisa, vegetação, né? Vamos criar jardins em volta da casa para melhorar essa questão energética do aquecimento. Outra questão, água quente. A gente quer tomar banho quente, né? No inverno. E daí a gente também tem que pensar como que a gente vai ter como vai resolver esse problema. Enfim, o tipo de revestimento que você vai colocar na sua casa para que não haja um superaquecimento por refletância. Outra coisa, o tipo de material que você vai colocar. Além dos brises, as paredes serem dimensionadas de uma forma que ela contenha esse calor, né? Então, são vários itens. Os telhados verdes, que ajudam muito. Os telhados verdes, né? Que são jardins, né? Sim. Coloca no telhado. Substitui um telhado comum por verdadeiramente um jardim vivo ali, funcionando, que daí você vai ter vários itens de sustentabilidade envolvidos num único lugar, num único item, né? Sim. Que é a questão energética, porque você vai criar um bloqueio solar de aquecimento. Tem a questão de emissão de CO2, né? Porque você vai ter o verde, é um item de sustentabilidade. Você vai ter a questão de um ar mais puro ali para você, o bem-estar, né? Que você tem que promover como item de sustentabilidade. Então, tudo isso vai contribuindo, né? É um conjunto, tudo vai favorecendo e tornando o imóvel sustentável. E tudo começa pelo projeto. E tudo começa no projeto. Uau! Sim. Maravilha. Bom, boa noite ao Paulinho do Sinocol, que está nos acompanhando. Cultura, Fê Comerciários, muito obrigado. José Arthur Simões, mandou aí beijos. Maravilha, muito obrigado pela colaboração de todos. Cíntia, quais são as vantagens de um imóvel sustentável? Além de tudo que você comentou, eu vou ter ganho econômico, mas somente esse ganho? O que mais vai poder favorecer a pessoa que está nos acompanhando e fala, puxa, tá aí, eu vou pensar no projeto da próxima casa que eu vou construir? Você vai ter uma casa onde você vai ter um favorecimento de bem-estar muito melhor, né? Muito maior. A questão de sustentabilidade, hoje, ela não é só para você, né? Ela é para o seu futuro, né? Pensando nos filhos, nos netos, você não pode mais não olhar para isso. Então, o item sustentabilidade, ele tem que estar presente numa casa. As pessoas, hoje, elas ainda olham para o bolso. E, realmente, ela beneficiada pelo ganho econômico, porém, não é também. Né? Porque se você for pensar em fazer uma casa sustentável, o gasto inicial é maior. Certo? Quando você começa a obra, você vai ter que investir mais para poder atender todos os itens. Muitas vezes são materiais mais caros. Porém, o que você vai economizar posteriormente, né? Vale muito a pena, né? E isso influencia também em questão na qualidade de vida dos moradores? Essa sustentabilidade, essa questão de ter todo esse cuidado com a luz solar, tudo isso e acaba influenciando na qualidade de vida de quem vai morar ali e também de quem vai morar ali ao redor daquela casa? Com certeza. Olha, eu vou citar um exemplo aqui que eu acho que vai ilustrar bastante o que você está falando em questão de beneficiar o bem-estar das pessoas. Um dos itens de sustentabilidade é a automação. Então, já que a gente está falando de residência, a automação é um item de sustentabilidade. Por quê? Porque através dela você vai conseguir economizar energia, você vai conseguir gastar menos água, você vai conseguir ligar o ar-condicionado só quando precisa, na temperatura que precisa. Enfim, tem várias coisas. E quando você tem a sua casa toda automatizada, não é um conforto para você? Sim. É um luxo, né? A gente pensa assim, praticamente um luxo.
Maravilha. E você tem visto isso como uma tendência de mercado? As pessoas estão tendo essa consciência de que vale a pena, mesmo que no início ela tem que desembolsar ou investir um pouco mais do que ela estava imaginando, mas ela consegue ter essa consciência de que no futuro isso vai se reverter para ela? A pessoa está começando a ver isso como uma tendência de mercado? Tá sim, Maurício. O pessoal está começando a mudar bastante a consciência em relação a esses itens. Se a gente pensar, né, infelizmente, por enquanto, as pessoas que têm maior poder aquisitivo que acabam conseguindo colocar todos esses itens na sua casa. Mas a gente tem que pensar que existe um subsídio, né? Você vê que tem umas casas populares que existe aquele aquecedor, né? Sim. Em cima da casa. E existe alguns outros subsídios. E agora, o que eu acho que é muito interessante é que, assim, então a gente está pensando numa casa para morar. Muita gente faz casa para vender. E muita gente pensa num retorno. E quando eu for vender essa casa? Como que ela vai ser? Então, hoje já existe essa preocupação, né? Sim. Das pessoas comprarem uma casa sustentável. Então, eu não tenho dúvida que isso daí vai ser um item que não vai ter como a gente fazer vista grossa. Sim, como corretor. Vai fazer parte. E sim, como corretor, eu vejo que tem um diferencial. A pessoa que tem essa visão sustentável, ela vai dar preferência para o imóvel que está mais adequado com a sustentabilidade. Claro. Ela vai ter essa preferência. Tem 2 casas num condomínio. Uma está projetada e funcionando sustentavelmente. A outra não desenvolveu esse pensamento. Ela vai optar por aquela que é sustentável. O público hoje ele está se tornando mais exigente quanto a isso, né? Você tem visto isso? Sim, tenho sim. Tenho pela própria exigência, né, dos clientes. Uhum. Então, a gente tem que acompanhar o mercado, né? Maravilha. Tem que acompanhar. E você poderia citar alguns exemplos assim? Porque isso hoje é uma novidade no Brasil. Quantos anos tem se falado com essa preocupação, tem sido com essa batido forte nessa tecla da sustentabilidade? Não faz tanto tempo, acho que no Brasil, que tem isso sido há uns 10, 20 anos. Pois é, né? Se a gente for pensar, a gente aprende isso desde sempre, né? Sim, mas porém, que está agora se tornando mais real. Como eu falei, na Unicamp já faz algum tempo, por ser uma estatal, né? Agora, no mercado mesmo, é uma coisa que vem crescendo a passos largos, né? Nos últimos 15 anos. 15 anos. Só que existem países no mundo que já estão bem mais avançados nisso, né, Cíntia? Estava comentando comigo de algumas cidades ou até mesmo países que já têm essa consciência, inclusive já com um projeto de zerar a emissão de CO2. Sim, no caso da Dinamarca, né, Copenhague, eles têm um projeto que até o ano que vem, 2025, eles vão ter carbono zero. Então, é uma coisa assim, muito interessante, né? E fora isso, Estocolmo também, né? Eles querem diminuir a emissão, zerar a emissão de gases que produzem o efeito estufa. Sim. Né? Então, já é uma questão mais urbanística, certo? São as cidades mais sustentáveis que a gente está falando, através do meio de transporte, né? Então, por exemplo, né, se a gente for falar em cidade, o meio de transporte coletivo, isso favorece muito, coloca menos carro na rua. Que nem na Dinamarca, 50% do transporte é bicicleta, né? No dia a dia mesmo. Não para... lá na Holanda, como que chama? Amsterdã? Amsterdã, nossa, é muita bicicleta, né? Eles, com aquele frio que tá, eles estão lá andando de bicicleta e vão para todo lugar de bicicleta, né? E vão de salto ou então de tênis, mas de bicicleta, né? Às vezes até são até executivos que já vão prontos já para o trabalho. Prontos para o trabalho. E é aquele estacionamento que perde de vista de tanta bicicleta. E daí, a hora que
que você acha que você já viu muita bicicleta. Você encontra um estacionamento que, além daquele andar, tem outro andar de bicicleta, né? Mar de bicicletas. Né? E sem contar que eles não precisam prender a bicicleta, né? Impressionante. A hora que eles voltam, a bicicleta tá lá. A bicicleta tá lá, sem cadeado então, nenhum. Esse é um item, né? Sim. Aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, um exemplo da cidade sustentável. É lógico, é um outro nível, né? Mas Curitiba, através do transporte público, ela conseguiu eliminar bastante a emissão de CO2, né? Eles desenvolveram bastante o transporte público de forma que tirou muito carro da rua, né? E lá eles têm muitos parques, eles têm a reciclagem de lixo. A coleta seletiva deles é muito boa também, é um exemplo de coleta seletiva. Então, isso fez ela ser um exemplo de cidade sustentável aqui no Brasil. Uma cidade que eu gosto bastante quando fala de sustentabilidade é Singapura. Singapura, é verdade, você estava comentando. Singapura eu acho muito linda. E quando a gente vê assim aquela selva de pedras, né? Aquele monte de prédio, de cidade, e no meio, né? É totalmente assim permeado por verde, jardim vertical, jardim no teto, né? Os tetos verdes. Eles criam jardim onde você acha que não tem mais jeito, sabe? Então, eles também não abandonaram a questão da sustentabilidade, né? Porque o sustentável também não é deixar de construir, mas construir de uma forma que impacta negativamente o menos possível o meio ambiente. E também, ou faz uma contrapartida, como Singapura, e cria-se espaços verdes para poder a emissão de oxigênio e reter o gás de carbono também, não é? Isso você vê... Hoje, por exemplo, para quem está nos assistindo, maravilha. Um imóvel pronto, eu entendi que é pela planta. Mas eu tenho um imóvel pronto já, há anos que eu moro nele, e eu quero ter agora uma veia sustentável, de sustentabilidade. Eu posso transformar o meu imóvel o mínimo possível sustentável, Cíntia? Sim, pode. E é uma coisa que eu gosto, hein? Então... Quando a gente fala de desafio, uma coisa que, nossa, eu tenho loucura para fazer a reforma. Pegar aquelas coisas assim, bem que você fala, não tem jeito. Eu falo, tem. Daí eu gosto e dou um jeito, gosto de dar um jeito. Então, dá pra gente melhorar muito. Então, depende até onde o cliente quer ir, né? Tanto um imóvel corporativo, acho que... Assim, só fazendo um parênteses nessa que você me perguntou, por exemplo, o imóvel corporativo. É muito importante que hoje, quando for fazer, é fundamental a questão de sustentabilidade para ele, né? Por quê? Porque uma que depois, para a gente adaptar, a gente adapta. Mas hoje é muito importante que ele tenha algumas certificações, né? Como o LEED, o Aqua. Sim. Isso vai refletir em questão de imposto, em muitas coisas, né? Diferente de residência. Então, no caso de residência, a gente vai fazer uma reforma, a gente vai querer tornar um pouco mais sustentável. Vamos criar brises, a gente consegue criar os brises que eu falei, né, que são aqueles bloqueios de luz. A gente consegue, de repente, trocar por uma telha mais eficiente, né, uma telha sanduíche, que ela deixa passar menos calor. Telha sanduíche é quando ela, no meio, né, a telha é metálica, e no meio ela tem um isopor. Sim. Então, isso faz com que a incidência de calor seja menor dentro do imóvel. Mas, assim, a gente consegue, por exemplo, colocar placa fotovoltaica para conseguir produzir sua própria energia. A gente consegue colocar facilmente um carregador de carro na garagem para conseguir ter carro elétrico emitir menos CO2. Ser adaptado. Sim. Automação. Sim. Um aquecimento na piscina por serpentina, por exemplo. Então, a gente vai fazendo alguns itens. Vamos colocar aqui umas pedras nessa fachada, né? Fazer uma fachada com revestimento em pedra para criar um bloqueio de calor, né? Numa parede oeste, por exemplo. Isso é legal.
Então, recursos tem muitos. E a gente consegue ser criativo e ter conhecimento. Então, através disso, a gente consegue fazer uma boa adaptação. Agora, é que nem para a gente conseguir uma certificação, como eu estava falando, você pegar um prédio corporativo e falar, não, eu quero certificar ele, já precisa de... Não vou falar para você que é impossível, não, tá? Porque eu acho que para você ter essas certificações, quer seja o LEED, o Aqua, ou então o selo Procel, o selo Procel é até mais fácil, mas assim, para você ter essas certificações, elas são muito exigentes. Você precisa atender todos os itens. Então, dependendo da edificação, a gente consegue fácil. Dependendo da edificação, não é tão fácil. E daí impacta, né? Na hora que você vai vender, a pessoa vai... Imagina um investidor. Ele vai querer comprar um imóvel para fazer alguma coisa corporativa. Sim. Ele vai lá, ele olha, ele sabe que para aquilo que ele quer, ali poderia ter um abatimento do imposto de renda, né? Entendi. Então, ou então financiamento. Sim. Existem itens que abate o financiamento, né? Maravilha. Juros. Então, a gente tem que pensar nisso. É projeto. E por isso, você cuida de toda essa parte. Eu vou fazer uma propaganda aqui. Por favor. Mas arquiteto, porque o arquiteto tem a obrigação de ter o conhecimento e ter a capacidade de fazer esse tipo de projeto. Sim. Tem que ter a capacidade de poder orientar o cliente da melhor forma possível. Tem que ter tudo isso. Diferente de você, assim, não estou querendo menosprezar ninguém, porque eu acho que cada um na sua área, como eu não entendo de muitas áreas, nada, e preciso do profissional para me ajudar, Sim. Eu acredito que eu ajude muita gente também. Claro, com certeza. Então, você está nos procurando, nos assistindo. Nós, daqui a pouquinho, vamos dar o contato da Cíntia e você procure ela, se informe de como tornar o seu imóvel mais sustentável, com certeza. Cíntia, trocar a lâmpada por lâmpada de LED já é uma coisa uma propaganda bem feita há muito tempo. Mas ainda tem muitos imóveis que não têm 100% das lâmpadas em LED. E isso já é um primeiro passo que poderia ser dado rumo ao sustentável? Eu acho que esse daí é básico. Hein? É básico. A pessoa nem consegue trocar por outra lâmpada, porque... Nem consegue, porque nem existe mais para vender. Não existe mais, Verdade. Ele é obrigado, a hora que for trocar por uma de LED, Por uma de LED. Então, isso já é uma realidade, não tem muito... Olha, Maurício, antigamente a gente chama de retrofit. Ou seja, a gente trocar o que está lá, sem grandes alterações, por um equipamento melhor. No caso de iluminação, fazer um retrofit na iluminação, a gente tirava a lâmpada, por exemplo, fluorescente ou incandescente e colocava uma de LED totalmente compatível ali ao bocal, para poder fazer e que emitisse a mesma quantidade de luz. A gente fazia muito isso. Era o primeiro passo para a sustentabilidade. Hoje a gente nem fala mais nisso. Por quê? Porque hoje... Mesmo que você queira comprar uma lâmpada incandescente, você não vai achar. Não é verdade? Verdade. Então, a gente já parte do pressuposto que é LED. É o caminho. É como você falou no início, né? Já é uma realidade a sustentabilidade e não volta mais atrás, né? E, inclusive, é progresso, né? É progresso. E materiais de boa qualidade, de grande qualidade, com uma durabilidade maior, e ainda que invista um pouco mais agora, mas a durabilidade dele vai compensar e vai ser diluído esse custo com tranquilidade por mais tempo, né? Eu fui no lançamento de um apartamento essa semana, acho que semana que passou agora. E o responsável pelo projeto, o dono da construtora, estava comentando. Você comentou sobre piscina. Ele falou, olha, vai ter piscina aquecida no empreendimento, mas nunca vai chegar no 33 graus. Nós vamos rebater a frieza da água ali, a temperatura baixa, para deixar a água numa temperatura agradável. Porque se ele for colocar o aquecedor, que seja a gás, para buscar aquela temperatura de 33, o consumo de energia e de gás vai ser absurdo e nunca vai chegar naquela temperatura exigida. Ele falou, então, para nós termos já uma ideia, desde o início,
de economia e sustentabilidade, nós já estamos deixando bem claro. Ela vai ser uma piscina agradável para ser usado ali naquela hora. E eu tenho que ter essa consciência também. Às vezes minha casa é sustentável. Mas tem um limite também para ser utilizado tudo. Não adianta eu querer colocar uma floresta no telhado. Eu tenho que... É o telhado verde, como você comentou, mas também tudo tem um limite para ser seguido. Um projeto, uma regra também, não é? Sim, porque um telhado verde ele vai gerar peso, Já né? vai gerar peso. Já vai gerar peso. E se eu colocar muito mais peso do ISO, o meu custo vai aumentar também e vai deixando... Eu não posso, por exemplo, fazer uma reforma e colocar um telhado verde numa casa aleatoriamente. Por quê? Porque eu não sei se a estrutura da casa é preparada para isso. Exato. Se a laje ela foi projetada prevendo um telhado verde. Exato. E se eu for construir uma casa, eu tenho que ter muito bom senso do quanto que eu vou colocar telhado verde, porque senão, em contrapartida, eu acabo gerando uma estrutura tão pesada, tão grande, que acaba se tornando inviável. Inviabiliza o telhado verde. Verdade. Então, por isso que eu digo, profissional. Aqui, Bom, boa noite, Lice e YouTube. Coluna fria de água. O que representa a perda de água? Tem como minimizar isso? Coluna fria de água. Coluna fria de água. O que representa a perda de água? Tem como minimizar isso? Lice, por favor, querida, envia novamente o comentário para que nós possamos aqui entender mais a tua colocação e poder te auxiliar. Márcia Pegoraro, boa noite. Rodrigo Caruso, corretor e avaliador. Boa noite a todos. Muito obrigado, Caruso. Forte abraço, querido. Eu consigo economizar no uso de água numa casa sustentável? A utilização da água, eu consigo reduzir o consumo numa casa sustentável? Sim, consegue. Começando através dos metais. Seria o primeiro recurso. Hoje a gente tem os metais sustentáveis. Uma torneira com quarto de volta, por exemplo. Aspersor na torneira. Então, tem alguns itens de metais que já são feitos. Ela aumenta a pressão da água e, consequentemente, um menor consumo? Ou não, sai menos água mesmo. Sai menos água. Tentei melhorar, mas não deu. Sai menos água. E uma outra coisa, né? É quando você vai apertar a válvula hidra. Sim. Que tem aquele número 1 e número 2, né? Sim. Então, isso é também um item para você consumir menos água. Por exemplo, aqui a gente usa pouco, né, a reutilização da água cinza, que é a água de lavatório, de banho. Mas isso daí é uma coisa que, por exemplo, em algumas cidades do Japão e outras cidades por aí que precisam realmente, né, tem poucos recursos, elas são amplamente usadas. Ou seja, você está lá escovando os dentes, lavando o seu rosto, sua mão no lavatório, a água automaticamente vai para a caixa acoplada da sua bacia e quando você for dar a descarga, você vai reutilizar uma água que já foi usada, né? Cíntia, olha, perdão por eu ser tão leigo. Eu imaginei que isso era meme. É real isso? É verdade? Sim, é verdade, é fato. Sai do lavatório e vai para a caixa acoplada e é utilizada. Sim, água de banho pode ser reutilizada. Assim, são águas que... O que vai acontecer? O que a gente recebe hoje e usa é água potável, né? Verdade. Então, uma água caríssima. Uma água rica, né? Rica. Rica em tudo. E para você fazer muitas coisas, você não precisa dessa água, né? Verdade. Então, você consegue utilizar águas que também chama-se água cinza. É uma água que dá para ser usada e que não vai evitar esse desperdício, né? Sim. Eu acho muito racional, muito inteligente. E nessa que nós estávamos comentando antes de iniciarmos o podcast, nós estávamos falando sobre a cisterna, que chegou uma época que acabou sendo assim um pouco de tendência. Mas em alguns casos, acaba se tornando inviável a reutilização daquela água. Mas essa prática aí, por exemplo, ela resolve de uma forma muito mais econômica e dá um grande ganho para aquela água, para aquela casa, naquele consumo, correto? Com pouquíssimas adaptações ali, você consegue resolver. Pois é. O mesmo efeito de uma cisterna talvez resolveria? Sim. Ou
Parecido, né? parecido. Não dá, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, misericórdia. Mas parecido assim, eu teria um reflexo ali bem pronto ali quase. Bem rápido. E tem como, por exemplo, assim, eu, de uma forma sem necessidade de cisterna, recuperar a água da chuva, reter a água da chuva de alguma forma para utilizar para aguar o jardim? Tem alguma forma assim mais simples que dispense a construção de uma cisterna? Ou numa casa já construída ali, talvez seria inviável por falta de espaço? Ai, Maurício, eu acho que não tem outro sistema a não ser a cisterna, né? Verdade. Você precisa criar uma cisterna para você colocar toda essa água, né? Armazenar essa água. Uma vez eu lembro, tá? Aqueles tonéis assim de plástico, o pessoal começava a guardar água lá, e há muitos anos atrás, uma terra tão distante, e depois utilizava aquela água para lavar o quintal. Isso talvez não é muito difícil de ser represada essa água nesse tonel. Então, Maurício, antigamente usava, porque na verdade a gente não tinha água encanada, né? Sim. Faltava recurso de água encanada. Eu, na verdade, eu espero nunca mais ver isso. Porque se a gente vir a ver isso, não vai ser por falta de encanamento. É verdade. Vai ser por falta de água. Então, eu sinceramente espero não ver isso. Eu espero, na verdade, do fundo do meu coração, que todo mundo consiga ainda dar descarga com água potável. Maravilha. Cíntia, você comentou comigo aqui da questão de olhar a questão do imóvel sustentável na hora de uma compra de um imóvel. E também a questão dos benefícios que eu consigo fazer, das melhorias que eu consigo fazer no imóvel já pronto. Mas, na sua opinião, quais são os maiores desafios hoje para tornar um imóvel sustentável, tanto na planta ou como numa reforma? O que você vê, um pouco que é mito, um pouco que é realidade? Quais são os maiores desafios para você convencer ou conversar com um cliente que está ali na mesa de decisão? O que você mostra para ele, embora tenha algumas legislações que não tem para onde correr, mas para você mostrar para o teu cliente, quais são os maiores desafios que você enfrenta hoje? Eu acho que o maior desafio é o financeiro. Financeiro, Cíntia? Eu acredito que sim, porque as pessoas hoje têm uma consciência diferente, entendeu? Eu acredito que não seja por falta de consciência. Sim. Só que a questão financeira pega... Olha, se você for pensar o quanto que está custando um material de construção, é tão caro, tão caro. Se você pensar que para você fazer uma casa média, você vai gastar ali R$3.000 o metro quadrado, e se você for começar a incrementar, isso vai começar a ter um vulto maior, e pensar que a grande maioria das pessoas aqui no Brasil não tem essa condição de falar, não, de boa, entendeu? Ou seja, eu estou bem financeiramente, pode gastar à vontade. Então, é a questão financeira. Eu acho que quanto mais itens você vai colocando no seu imóvel, mais vai encarecendo, e isso acaba sendo um grande impeditivo. Muita gente, às vezes, fala assim, olha, deixa tudo pronto para a hora que der eu colocar o sistema de fotovoltaico, que é hoje um dos primeiros que as pessoas querem colocar. Por quê? Porque é o que mais traz recurso, que mais traz economia, né? Mexe na parte financeira. Não, vamos deixar tudo pronto, e mais para frente, aqui é a sua piscina, né? Então, por quê? Porque tem que economizar. Os maiores desafios hoje é a questão econômica. E eu acho que você deve ver, você como corretor, sim, que você sim, vai... Sim. Olha, não sei se você já... vamos trocar uma experiência aqui. Olha, a casa tá boa, tá pronta para colocar tudo e aquecer a piscina. Olha, já só falta colocar as placas. Eu tenho certeza que você já passou por algumas experiências como essas. Várias vezes. Por causa disso, né? Verdade. Questão financeira. Verdade. Agora, em contrapartida, também aquela casa que já está pronta, já peguei casa para trabalhar à venda, que tinha água aquecida até do lado da churrasqueira já para poder limpar a grelha ali.
tá prontinha, foi bate pronto, é rápido, o mercado já está pronto para absorver esse tipo de produto daí. Cíntia, para nós concluirmos esse bate-papo, o que você pode deixar de mensagem para quem está nos acompanhando acerca de construir ou tornar um imóvel sustentável? Qual a maior mensagem que você gostaria de transmitir para o nosso público hoje? Bom, acerca de construir, eu queria deixar uma mensagem que procure um profissional competente, certo? Um profissional que, no caso, é um arquiteto, para poder desenvolver o projeto adequado, não só a questão de sustentabilidade, mas o arquiteto ele é preparado para pensar em todas as outras questões, inclusive a questão estética, a beleza. Sim. Né? Então, tem que casar tudo. Tem que casar. E também a questão que... se eu for vender amanhã, como fica a questão comercial dessa casa? Perfeito, né? Perfeito. Então, eu sugiro que procure um profissional. Maravilha, maravilha, maravilha. E como que nós podemos encontrar você? Onde está o teu endereço? Onde nós temos acesso a você? Eu acho que eu podia deixar o contato por telefone, por né? Por favor. No caso, o meu telefone, o telefone da Sandra. O telefone da Sandra eu não trouxe aqui, você acredita? Eu não Sem problema. Qual, porque a gente não sabe de depois qual nós podemos telefone colocar, de ninguém nós colocamos, hoje, né? hoje a gente sabe só o nosso. Só nós. Mas aí, para quem conhece a Sandra é também um contato, certo? Mas o meu telefone é o 19 99248 5940. Maravilha, maravilha. E eu ainda gostaria de colocar uma coisa. Por favor, fica à vontade. Você que é corretor, que gosta de ver, que vende, né? Mas eu gosto sim. Vende imóveis. Uma coisa que eu acho muito importante às vezes você está vendendo um imóvel e essa questão sustentabilidade, o cliente vai lá e pergunta para você, Maurício, e aí, essa casa é sustentável? Quanto sustentável ela é? Eu acredito que muitas vezes você vai ficar assim, na dúvida. Exato. Uma outra coisa, eu e a Sandra, a gente está à disposição, a gente presta consultoria, entendeu? Olha, como que eu faço? Tem como você ver até onde que essa casa é sustentável, não sei o quê. A gente vai ver, vai descobrir, vai conhecer a casa e poder falar para você. Bacana, antes da pessoa fechar negócio. Ótimo. Vamos ver como que é a questão da insolação na casa. Ótimo. Perfeito, Quero isso é muito bom. comprar um terreno, que precisa de uma consultoria. A gente faz esse trabalho, né? Muitas vezes, né, o cliente já vem antes, né? Olha, mas eu queria comprar o terreno, e agora, né? Onde que eu compro? A questão da declividade, se o terreno atende, Bacana. Eu consigo fazer a casa aqui. Então, o nosso trabalho às vezes começa antes mesmo disso. E a gente é parceiro, né, Maurício? Sim. Quer dizer... o cliente quer comprar, quer vender e precisa de uma assessoria técnica, estamos aí. Maravilha. A Alice retornou. Ela está comentando assim, eu tenho um boiler, quando abro o chuveiro, demora uns 4 minutos para chegar a água quente. O que posso fazer para evitar esse desperdício de água? Aquele timer até chegar. É um delay que existe, que a gente não consegue resolver. 4 resolver. Minutos. Porque o boiler dela deve... Olha, eu não sou uma engenheira para fazer projeto hidráulico, mas pela experiência que a gente tem, o que acontece é que existe um tempo, né, da água fria sair do cano, né, esvaziar todo aquele cano. Sim. E a água quente ocupar e chegar até o chuveiro. Não existe o que fazer. Esse daí é um grande problema mesmo dos boilers, né? Você vai ter que ligar o chuveiro e vai ter esse desperdício. Puxa. Mas, Lice, muito obrigado pela sua participação. E não tem por onde correr. Não vejo, infelizmente, não vejo uma solução para o seu problema. Maravilha, maravilha. Cíntia, mais uma vez eu quero agradecer a sua participação
e foi muito produtivo e creio que realmente haverá outras possibilidades de nós voltarmos a conversar, e quem aqui está nos acompanhando, bem provável vai entrar em contato e querer, olha, eu quero ter uma dúvida aqui de um projeto, de uma casa, de um terreno, e vamos fazer parceria e vamos encontrar uma melhor solução para atender ao nosso público. Claro, Maurício, sem dúvida. Eu que agradeço a oportunidade que você me proporcionou e acredito também que a gente vai ter tem muitos assuntos que a gente pode conversar aqui, né? Maravilha. Então vai ser um prazer para mim poder retornar e a gente bater um papo. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam até agora, o meu muito obrigado. Eu desejo a vocês uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana. Curta a tua família, viva a vida que Deus deu a vocês. Na próxima sexta-feira teremos um novo convidado, um novo assunto, e gostaria muito de desejar a vocês Deus abençoe, forte abraço e até mais. Você que tem o sonho de criar um programa de rádio, podcast, fale com a nossa equipe e venha realizar o seu sonho aqui na Is Rádio e Podcast. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossa programação. Is Rádio e Podcast.